Meu nome é José San Lehmann. Iniciei na área de turismo em 1954, durante o quarto centenário de São Paulo, onde nesta cidade de São Paulo houve um grande número de eventos e congressos internacionais. Através de um amigo comum, ele me apresentou para uma agência de viagens da época, que era a agência oficial que tratava da parte de receptivo, traslados, passeios, etc. Como eu falava um pouco de inglês, eu fui contratado e fiz uma série de eventos naquela ocasião, levando traslados, levando pessoas para cima, para o congresso, para baixo, com ônibus, com carro. Eu tinha 17 anos naquela ocasião e houve um evento, como chamava, Revoada de São Paulo. Revoada. Então vieram aviões pequenos de todas as partes do mundo, a maior parte veio da América do Sul. E eles ficavam voando aqui em São Paulo, fizeram uma revoada e tal, e eu ajudei naquela área que era no Campo de Marte. Aí um argentino me convidou para ir até o Guarujá no avião dele, que era um avião de uma hélice só, o Cessna. Aí eu topei, fui. Aí pousou, quando foi pousar lá no Guarujá, no aeroporto que tem lá, ele pediu para ele, quando o avião estiver parando, você pula fora e segura o avião, porque eu não tenho freio. Aí pousou, eu tive que pular fora e segurar o avião antes de cair no mar. Esse é um fato assim, curioso sobre esse assunto. Eu ainda era estudante, então eu fazia isso em tempo parcial. Aí depois, um outro amigo meu foi trabalhar numa agência de viagens que recebia muitos estrangeiros no exterior. E também me convidou para trabalhar de guia. Aí eu fui trabalhar de guia com essa agência de viagens e assim eu fui aos poucos conhecendo a área de turismo, fui trabalhando para várias outras agências, tipo American Express, na ocasião, American Express e também a Sprinter, na ocasião que tinha muito receptivo. Eu entrei muito na atividade de turismo através da ABAV, conheci muitos colegas, participei do conselho da ABAV, também participei como sócio do SCAL Clube, na época, que hoje é chamado de SCAL Internacional. Acabei virando presidente do SCAL Clube na ocasião de São Paulo também. De 75 até 2000, por aí, as pessoas que trabalhavam no turismo eram muito amigas. E o pessoal que trabalhava em linhas aéreas tinha até um clube, chamava Interline Club, que reunia todos os representantes e diretores de empresas aéreas num almoço mensal. Cada empresa aérea patrocinava o almoço. E isso era um clima de amizade que existia com o SCAL Clube, com a ABAV e com esse Interline Clube. Enfim, todas essas atividades representavam um grupo de amigos. O Ricardo Roman, o Leonel Rossi, o falecido Walter Steuer, o Goiaci Alves Guimarães, enfim, um número muito grande fizemos de amizade naquela ocasião. Mário Faro, falecido também, e assim por diante. E aí eu continuei durante muitos anos trabalhando como guia de turismo e tinha uma rentabilidade naquela época muito boa. Aí depois eu acabei conhecendo um americano que tinha uma empresa de turismo no Rio de Janeiro, chamava Brasil Safaris and Tours. Era o senhor Charles Cabel III. E ele me mandava muitos grupos de um programa que chamava People to People, que eram
americanos que vinham conhecer aqui o Brasil mais em fazendas e agricultura, essa área. Aí eu acabei conhecendo ele e, posteriormente, como ele tinha bastante problema, ele me perguntou se eu não queria trabalhar com ele. Falei, tá bom, porque eu estava trabalhando na ocasião para uma agência de turismo, chamada Spark, na época, que fazia receptivo também. Aí, então ele me convidou e ele abriu uma filial aqui em São Paulo. Então eu e meu amigo que trabalhou naquela agência de viagem, que havia me posto em contato com outras agências, ele também decidiu trabalhar como guia de turismo. Posteriormente, a coisa cresceu, ele passou a representar a American Express para o Brasil, e em São Paulo nós abrimos um escritório bem maior e passamos a representar a American Express também aqui em São Paulo. Com cartão de crédito, com todas as coisas da American Express na ocasião. Posteriormente, passaram-se alguns anos e ele decidiu sair da área de turismo e decidiu vender a empresa, Brasil Safaris and Tours. Perguntamos para ele se ele não deixaria os clientes que ele tinha para São Paulo conosco. Ele falou, tudo bem, eu vendi para uma empresa do Rio de Janeiro, pode ficar então. Então nós pegamos e abrimos a Receptur Viagens de Turismo. Demos continuidade ao programa de turismo de receptivo do exterior, ampliamos isso, fazendo viagens, visitando pessoas do exterior, clientes do exterior, e tivemos muito sucesso. Fomos talvez a principal empresa de receptivo aqui em São Paulo. Posteriormente, no meio desse trabalho, também passamos a tratar de outras áreas de turismo, como venda de passagens, e passeios, excursões, pacotes, e passamos a representar a China Airlines de Taiwan aqui no Brasil. É uma empresa aérea de Taiwan, muito conhecida, e passamos a promovermos esta empresa aérea junto com as outras atividades que nós tínhamos. E também passamos a ser a agência oficial do intercâmbio do Rotary aqui de São Paulo, mandando grupos de estudantes de intercâmbio brasileiros ao exterior, para vários destinos no exterior, entre outras coisas. Eu representei uma cadeia de hotéis chamada Forte, era na Inglaterra, e tinham hotéis todos de primeiríssima classe, de hotéis de luxo, Ritz, em Paris, enfim, todos hotéis de alto luxo, e a gente promovia isso junto às agências de viagem. Por incrível que pareça, esse Lord Forte, um inglês, ele tinha uma casa, uma praia na Sardenha, mas uma coisa enorme, uma casa dele. E por acaso, uma vez, um filho meu que mora na Inglaterra decidiu irmos para Sardenha e ficamos nesse forte, que existe um resort hoje em dia, e ficamos lá onde era a casa do cara, mas hoje em dia é um resort enorme, maravilhoso, famoso, na Ilha da Sardenha. Foi uma coincidência, eu representava os hotéis do cara, ele vendeu aquela propriedade na Sardenha e eu fui lá aproveitar uma semana na Sardenha com a minha família, nesse mesmo local onde ele morava, onde ele usava como balneário, enfim. Posteriormente,
conseguimos ampliar as atividades, compramos um escritório grande na Avenida Ipiranga, e assim fomos indo até que em ano de 2010, por aí, com o advento da internet, a coisa começou a se complicar e as pessoas do exterior já estavam fazendo as coisas diretamente, sem usar as atividades de uma empresa de receptivo. Aí eu consegui finalmente vender a minha parte da Receptur e me aposentei. Atualmente, na atual conjuntura, eu não recomendaria esta atividade, porque as coisas são feitas hoje em dia diretamente entre as transportadoras e o usuário. Então, o agente de viagem se tornou, no caso específico do agente de viagem, se tornou irrelevante, praticamente, a não ser um ou outro que tenha uma clientela excepcional. Quanto ao resto, viraram repassadores, que as companhias aéreas diminuíram o número de funcionários e tal, e passaram toda a atividade deles para repassadores, que são ainda empresas que atendem as agências de viagem, mas as transportadoras não atendem mais, praticamente, com exceção daqueles que são IATA, etc., que tem crédito, etc. Mas a maioria dos agentes de viagem ainda existentes emitiu as passagens através de um repassador. E faziam reservas de hotel, essas coisas todas, reserva de automóvel e tal, venda de seguro, mas acontece que a maioria dos usuários passaram a usar tudo diretamente, através da internet. E isso prejudicou qualquer coisa relacionada com a atividade de turismo.